Graça e paz a todos vocês, meus amores do 7º ano. Vamos continuar com nosso conteúdo falando sobre arquitetura barroca. A arquitetura barroca é um estilo arquitetônico praticado durante o período barroco, que é precedido pelo Renascimento e o maneirismo. Inicia-se a partir do século XVII, durante o período do absolutismo e decorre até a primeira metade do século XVIII. No século XVI, em vários períodos da Europa, ocorreu um movimento religioso chamado como Reforma Protestante, que questionava as ideias e as ações da Igreja Católica. A Igreja Católica, por sua vez, ela fez uma contra-reforma que utilizou a arte para divulgar sua doutrina e engajar seus fiéis. O escultor Bernini foi um dos artistas que realizou obras grandiosas em Roma. Podemos dizer que o barroco foi um estilo artístico que serviu aos interesses da contra-reforma e fortalecer a fé católica. Igrejas e catedrais transformavam-se em ambientes elaborados que associavam arquitetura, escultura e pintura. Observem a imagem que eu coloquei para vocês. Aí a Basílica de São Pedro em Roma, projetada pelo arquiteto Carlos Modena e Jean Lorenzo Bernini. O Palácio de Versalhes, que fica a 17 quilômetros de Paris, foi construído para ser a casa do rei e de vários membros da corte, para lhe fazer companhia. A construção imensa é um cenário construído na medida da grandiosidade de Luís XIV, que queria criar suas aparições públicas. No Brasil, o barroco se desenvolveu durante o século XVIII ao século XIX, ligado à construção e à ornamentação de igrejas, edifícios públicos, chafariz e moradias. Nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, esse estilo foi mais utilizado, principalmente em virtude das riquezas vindas do plantio da cana-de-açúcar e da mineração. Então, podemos dizer que no Brasil teve grande influência da arte barroca através dos colonizadores portugueses, especialmente na figura dos jesuítas durante o século XVII, com o objetivo de promover a catequese dos índios, e os jesuítas e missionários católicos promoveram uma grande disseminação do estilo barroco em nosso país, sob a forma das igrejas e imagens. Essa imagem é o Santuário de Bom Jesus de Matozinho, feito pelo artista Aleijadinho. Esse é um afresco que foi feito pelo Manuel da Costa Ataíde, conhecido por Mestre Ataíde. Agora é com vocês. Façam uma atividade da página 17 e façam também uma pesquisa sobre a escultura do Antônio Francisco de Lisboa, conhecido como Aleijadinho, que representa a cena de Paixão de Cristo em Congonhas, Minas Gerais. Em seguida tem um vídeo falando desses dois artistas maravilhosos do barroco brasileiro. Na segunda reportagem especial sobre o barroco mineiro, você confere a influência de outro estilo rococó nas obras produzidas no estado. A repórter Natália Bini esteve em Ouro Preto e mostra a criatividade de dois grandes artistas da arte colonial brasileira, Aleijadinho e Ataíde. A partir da segunda metade do século XVIII, um outro estilo surgido na França, o rococó, influenciou os artistas locais, produzindo uma arte única no mundo. O momento do nosso apogeu, que seria a produção, por exemplo, do Aleijadinho, do Ataíde, já é uma produção que associa o rococó ao barroco. Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, era filho de um mestre de obras e arquiteto português com uma escrava. O talento o tornou um dos mais respeitados artistas da arte colonial brasileira. Escultor, entalhador e arquiteto,
deixou obras-primas, como os profetas no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, e a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. O projeto arquitetônico e todos os elementos ornamentais, da porta ao altar, foram feitos por ele. Uma igreja síntese, né, do barroco mineiro, porque reúne, né, grandes mestres portugueses e seus discípulos, né, que, de certa forma, assumem a liderança dessas oficinas, né, já na sua maturidade, como é o caso do Aleijadinho e do mestre Ataíde. Aqui a gente encontra, né, a obra desses dois grandes mestres, nascidos na colônia, em perfeita harmonia. Manuel da Costa Ataíde, nascido em Mariana, coloriu o teto e as laterais do altar. O uso de cores vivas é uma característica dele, assim como os traços mestiços dos anjos e santos. Chegou a pintar no couro, né, na madeira, usando pigmentações naturais e com pinturas também importadas, né, como o azul da Prússia, que ele vai usar e abusar no forro da nave de São Francisco, né?